na qualidade de presidente da Comissão de Trânsito e Transporte, Atividade Econômica, declaro aberto os trabalhos da terceira audiência pública de 2023, relacionada ao PL 127 de 2023, PDE, Executivo. Ricardo Nunes dispõe sobre a revisão intermediária do Plano Diretor Estratégico do município de São Paulo, aprovado pela Lei 16.050, de 31 de junho de 2014. A revisão intermediária do Plano Diretor, que tem vigência de 2014 até 2029, ela proporcionou um aprimoramento com a realização de ajustes em dispositivos em que suas diretrizes e objetivos estratégicos sejam alcançados até 2029. Ela se deu de forma participativa, feita a gestão pelo Executivo em 3 etapas, e ela possibilitou o necessário aprofundamento das análises técnicas e a elaboração da proposta do projeto de lei enviado ao Legislativo. Nessa linha do tempo, a primeira etapa ela se deu em abril de 2022, por meio do monitoramento e diagnóstico do plano diretor. Os canais de participação se deram por oficinas, pelo Participe Mais, reuniões e audiências públicas. Posterior a isso, na etapa 2, em setembro de 2022, foi elaborado o relatório de escopo da revisão do plano diretor. É bom salientar que é um processo de revisão intermediária, não é um processo de uma nova elaboração de um plano diretor que se dará em 2029. Nessa etapa 2, os canais de participação se deram pelo Participe Mais, formulário online, formulários físicos nas subprefeituras, reuniões com conselhos, agenda indígena. Essa, acredito que tenha sido uma agenda de muita importância para nós, do Executivo, da Planurb, referente ao atendimento da demanda indígena. Para que serve o plano diretor, né? De que havia um problema imenso aqui na subprefeitura e nós deveríamos dar uma solução referente a isso. Eu falar, poxa, Thales, mas em 2006, e você cita no cantinho ali o plano diretor de 2002, que foi da ex-prefeita Marta Suplicy. Aí, esse é o paralelo que eu quero fazer. Quando nós prevemos uma ação em um determinado território no plano diretor, a gente acaba tendo mecanismos e até subsídios orçamentários para justamente prever esse tipo de solução no território. Então, adentrando a questão aqui da Comissão de Transportes, então, por exemplo, em pesquisa que eu havia feito no ano passado referente ao Corredor Radial Leste, existe um projeto já executivo, então que sai do Parque Dom Pedro até aqui ao lado do mercado municipal por meio da Radial Leste. Nós temos aqui uma luta muito grande, inclusive já foi tema de discussão desde da outra gestão, da gestão anterior, né, deputado Jorge? Da gestão ainda do ex-prefeito Fernando Haddad, que é uma luta para implantar um piscinão, que chama-se piscinão lajeado, essa região bem próxima aqui, e a solução é um piscinão. Eu já tive a oportunidade de estar dialogando isso com o prefeito, eu e o deputado Jorge, já tratamos isso. Isso é um projeto que está um pouco, eu diria, ele está no caminho certo, porém, a gente precisa, de uma vez por todas, incluir ele no plano diretor, que é para que seja, de fato, concretizado, que é de fundamental importância para toda a região, né, para toda essa região. Também, tudo que eu vou falar aqui, neste momento, é algo que já está em andamento. Aqui, quem mora aqui do outro lado aqui, próximo ali da Travessa Seringais, sabe que a mobilidade ali é muito precária. Quem mora em toda aquela região de... o nome da vila lá, Jorge, do bairro... Vila, tem a Princesa Isabel... Parque Central, tem uma dificuldade imensa para poder chegar lá, porque ela tem que dar toda uma volta aqui, passando pelo centro de Guaianazes, Solange, passando aqui pelo centro de Guaianazes, ou então
dando uma volta imensa lá pela Luiz Mateus, pela Pedreiras, para subir, para sair lá no Jardim São Carlos. E nós já elaboramos um projeto, e está em curso isso, que é uma ponte bem simples, seu José, bem simples, que vai facilitar a vida de centenas e milhares de famílias que moram ali, que também está em curso, e isso é importante que fique registrado aqui, porque vai dar uma qualidade de vida infinitamente melhor para todo o povo, toda a população daquela região. São muitas famílias, não são poucas. E o custo de tudo isso para a prefeitura é absolutamente nada, pensando no orçamento da cidade de São Paulo, que eu tenho aqui uma relação e vou fazer questão de falar, inclusive, dos orçamentos das subprefeituras, que tem muito dinheiro. E o dinheiro pertence ao povo, porém, o povo não sabe disso. De reais para implantar a Perimetral Leste. Mas o que é a Perimetral Leste? Adianta eu falar só isso, Perimetral Leste, e o povo não entender o que é? A Perimetral Leste é um nome técnico que se deu. Da construção de unidades habitacionais e da possibilidade das pessoas, dependendo do tamanho do apartamento, as pessoas não ter o direito à garagem, o que, né, eu tenho bastante restrições a isso. Mesmo porque, viu, Thales, eu vejo aqui na periferia da cidade, aqui no Jardim Lourdes, aqui nessa região, mas eu vejo conjuntos habitacionais que não são nem do poder público, são particulares, e eu vejo as pessoas que têm um carro, ela tem um apartamento, mas ela não tem direito de ter carro, porque ela não tem onde pôr, não tem onde colocar o carro, ela não tem direito à garagem, que eu acho um absurdo, porque às vezes as pessoas não têm um apartamento ou uma casa para morar, mas ela tem um carro, muitas vezes, até porque o carro hoje não é mais luxo, não é mais assim um privilégio de poucos. Não é, Joel? Joel que está aqui, nosso parceiro. O carro é uma necessidade. Assim como o celular é uma necessidade, o carro é uma necessidade. E por que o carro é necessidade? Porque o transporte público de massa não atende a periferia. Então a pessoa precisa pegar o micro-ônibus e ir até o metrô, precisa pegar É complicado. Então é necessário que muitas vezes as pessoas, por não ter um transporte público decente, como o plano diretor assim previu, a pessoa acaba tendo que sair de carro, de casa. Ou até trabalha no outro bairro que o transporte não tem transporte para lá. Então, essa necessidade eu sinto, eu vejo na cidade de São Paulo, porque acho que, no meu ponto de vista, eu sei que o espírito dessa política era evitar que as pessoas não fossem de carro e fossem de transporte público. O que nós queremos uma cidade assim no futuro, né? Não sei se eu estarei aqui quando a gente tiver essa cidade. Não sei se muitos de nós estaremos aqui. Mas esse é o espírito, eu entendi o espírito do plano diretor. É fazer com que a pessoa não saia de carro. Ela utilize o transporte público para ir para o trabalho. Economizando tempo, economizando combustível, melhorando o meio ambiente, porque ela não está poluindo o meio ambiente. Eu sei o espírito. Mas essa é a cidade que nós moramos? Não é. Agora, nesse eixo aqui, especialmente aqui do metrô Itaquera até o centro, estou falando da Zona Leste, é bem verdade que a gente viu um potencial construtivo aumentando e muitos apartamentos, muitos empreendimentos cresceram nessa região, que é uma política que foi, vereador Senival Moura, uma política do plano diretor, aumentar o potencial construtivo no eixo onde tem o transporte, o metrô, os corredores, para facilitar a vida das pessoas, para que as pessoas não tenham que se deslocar tanto para chegar ao trabalho. E o que eu quero pedir nesse plano diretor, vamos olhar para nossas crianças e adolescentes. Vamos parar de implantação de SAICAs. O que é SAICA, para quem não sabe? São Casa de Acolhimento Institucional para criança e adolescente. Não seria muito melhor implantarmos planos de futuros cidadãos? Implantarmos planos de capacitação profissional? Gostaria de falar da implantação, uma coisa que eu acho que é muito importante, né, é da implantação dos parques lineares, porque eles podem ajudar na diminuição das enchentes,
Sem falar de dar opção para as mães levarem suas crianças e ser um espaço de lazer também para os adolescentes. Além de ser importante, né, para que diminua as enchentes nas beiras dos nossos rios, né? A industrialização dessa região é fundamental para uma melhor qualidade de vida do povo. A segunda coisa é transporte coletivo de qualidade. E quando a gente fala transporte coletivo, transporte de massas, nós não estamos falando do monotrilho. Pelo contrário, esses 2 mandatos lutaram contra o monotrilho. E tudo que nós falávamos lá atrás está acontecendo com o monotrilho. E o dia que ele chegar em Cidade Tiradentes, ele vai chegar totalmente deteriorado e sem condições de carregar o povo com qualidade. E a terceira coisa, que é fundamental, e que esses 2 mandatos têm capacidade técnica e conhecimento para fazer, é as reformas fundiárias. Fazer a conexão com a CPTM, ainda que seja um órgão do Estado, porque a CPTM, nos trens hoje, tem apresentado muito problema. E toda vez que o trem apresenta um problema, isso, companheiro, isso entope as vias públicas, porque todo mundo é obrigado a se socorrer de outra maneira de transporte. Ou vai para o ônibus, ou vai para o carro, e o corredor ele fica inchado. Então, é fundamental que haja essa conexão com o transporte de trilhos, exatamente para que o transporte viário ele não fique cada vez mais prejudicado em razão dessa depreciação do transporte de trilho hoje, que afeta, sobretudo, Guaianazes. E com uma tarifa, inclusive, que não é tão barata assim para ter tanto problema. E a segunda questão e última proposta é a questão da água, né? A questão da água hoje ela é vital, ela é importante, tanto seja para abastecer os lares, como a questão do esgoto, no tratamento do esgoto hoje, que também é uma questão ambiental. E para encerrar mesmo, a gente seguindo aqui o nosso encerramento, também aproveito a oportunidade para mais uma vez agradecer a presença de cada um de vocês, e dizer que essa audiência pública, Jorge, ela foi fruto justamente de um questionamento no Colégio de Líderes, na Câmara Municipal, onde saiu a sugestão de fazer 5 audiências públicas da revisão do plano diretor da cidade, por cada comissão temática. Então, é a comissão nossa de trânsito e transporte. Então, no momento, eu já optei por fazer aqui na região, porque eu acho que era importante, porque compreende Cidade Tiradentes, Guaianazes, Itaim, São Mateus, para falar um pouco sobre isso, e eu acho que foi muito importante. Eu acho que foi de fundamental importância, porque vai ficar registrado os problemas que tem, e que precisa ter solução. E aí, daqui nós vamos levar o encaminhamento lá para a Câmara Municipal, ok?